Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Beleza? Vamos falar hoje sobre um assunto que algumas pessoas me perguntaram recentemente e que eu acho que vale bastante a pena trocar uma ideia sobre isso. Como investir no exterior sem ter uma conta lá fora? Como comprar ações do exterior sem ter uma conta lá fora? Bom, nós vamos falar bastante sobre isso, vamos falar inclusive de algumas dessas oportunidades que pagam até mesmo dividendos para o investidor, mesmo para o trader. O que são BDRs? BDRs. O nome BDR é Brazilian Deposit Receipt. Traduzindo, Recibo de Depósito Brasileiro. Vamos entender o seguinte. Digamos que você fosse um investidor estrangeiro, ou você tivesse nascido na Alemanha, e você quisesse comprar ações da Vale do Rio Doce. Bom, você não conseguiria comprar ações da Vale do Rio Doce aqui no Brasil, porque você não tem CPF, não conseguiria abrir uma conta numa corretora aqui no Brasil, e não conseguiram então comprar as ações da Vale, ou mesmo da Petro, ou mesmo de qualquer empresa brasileira em si. Então o que as instituições estrangeiras fazem? Elas vêm aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, compram um lote de 300, 400 mil ações de Vale do Rio Doce, levam essas ações para a Bolsa Americana, depositam essas ações dentro de uma custodiante, uma instituição financeira, e essa custodiante emite recibos de depósito dessas ações, dizendo: eu recebi 400 mil ações de Vale do Rio Doce depositadas pela instituição tal, ela tem este recibo e ela pode então negociar esse recibo com as pessoas na Bolsa Americana. E aí se criam as famosas ADRs. Então, ADR, American Deposit Receipt, Recibo de Depósito Americano, são ações do estrangeiro negociadas na Bolsa Americana. Então, a gente tem ADRs da Vale lá fora, na NYSE, na Nasdaq, a gente tem Petro na NYSE, a gente tem essas ações lá sendo operadas pelos americanos lá na NYSE. O mesmo efeito acontece aqui no Brasil. Digamos que você quisesse comprar ações da Apple, ou mesmo da Google, ou mesmo da Nvidia, e você não tem uma conta no exterior. Como você conseguiria fazer isto? Bom, tecnicamente falando, você talvez não conseguisse fazer. Mas acontece que as instituições brasileiras vão lá fora, compram 500 mil ações da Apple, trazem aqui para o Brasil, depositam em custódia e emitem BDRs, Recibos de Depósitos Brasileiros. E com isso, essas BDRs são operadas, sempre lastreadas, em cima das ações da empresa que elas representam. Então, quando você compra uma BDR de Apple 34, você está comprando um recibo de depósito de Apple que terá uma paridade, ela vai funcionar o gráfico exatamente igual ao gráfico da Apple, obviamente que trabalhando também o câmbio em cima, né? Então vai ter a variação do câmbio nesse cenário, porque a variação acontece em dólar lá, e com isso você então tem a possibilidade de operar ações americanas dentro da B3, dentro da Bolsa Brasileira, regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil. E sim, as BDRs também distribuem dividendos. Esses dividendos eles vão ser tributados no país de origem. Então, lá nos Estados Unidos eles botam o tributo em cima da BDR e você já recebe o dinheiro aqui limpo. Tá? Grandes vantagens é que isso irá possibilitar a vocês, brasileiros, nós brasileiros, investirmos em empresas listadas na bolsa de qualquer outro país. Não é necessário abrir uma conta no exterior, a gente pode operar direto na B3. Vou dar alguns exemplos aqui só para que vocês vejam. Então, por exemplo, essa aqui é a BDR da Nvidia. A Nvidia, no ano de 2024, a BDR teve uma valorização de 273%. A valorização da Nvidia no ano de 2023 foi de 206% e nos últimos 2 anos a BDR da Nvidia se valorizou 1.058%. Nós teremos outras BDRs, por exemplo, a Palantir. Essa aqui é a BDR da Palantir,
que no ano de 2024 valorizou-se aproximadamente 479%. No ano de 2023, valorizou aproximadamente 124%. No ano até o momento, as ações da Palantir já estão se valorizando 43%. Nós teremos Apple 34%, por exemplo. A gente tem Google 34%. Aqui é Google. Essas então são as BDRs, ou seja, os recibos de depósito de ações da Google aqui no Brasil. Então, olhando ela no ano passado, Google teve uma valorização de 75%, as BDRs da Google. No ano anterior, 43%. E por que eu considero interessante o efeito BDR? Primeiro, porque à medida que o dólar se valoriza, essas ações se valorizam. E a gente sabe que aqui no Brasil o dólar tem uma tendência bastante frequente de continuar em valorização. Segundo, porque se a gente pega o mercado americano, meus amigos, a gente olha esse mercado americano aqui num gráfico semanal, isso é uma eterna tendência de alta. Eterna tendência de alta para o mercado americano. Se o mercado americano está numa eterna tendência de alta, então grande parte das ações americanas acabam entrando nessa ideia de tendência de alta de longo prazo. Pega as ações da Amazon, por exemplo, Amazon 2034. Essas são as BDRs da Amazon. Vamos afastar bem o gráfico. Qual é o arrependimento que surge na mente de uma pessoa quando olha um gráfico como este? Qual é o pensamento que surge? Arrependimento, né? A única sensação que surge numa pessoa que olha o gráfico da Amazon 34 nos últimos anos é de ter se arrependido de não ter comprado e não ter segurado. O cara comprou aqui em 2012 até hoje 7.441%. Não é só a Amazon. A gente tem a Lilly 34, por exemplo. Olha o gráfico da Lilly 34. Lembrando que Lilly não é uma empresinha qualquer. Lilly é uma empresa que hoje negocia com um market cap de aproximadamente 790 bilhões de dólares. 790 bilhões de dólares é a capitalização total das ações da Lilly no mundo. Seria o valor da Lilly no mundo. A XP, por exemplo, tem um valor em torno de 9 bilhões. Ou seja, a empresa é quase 10 vezes, na verdade quase 100 vezes o tamanho da XP, a Lilly. Aí tu pega uma Apple que tem uma valorização de quase 3 trilhões e meio de dólares. Olha o que é o gráfico dela. Nos últimos 10 anos, 7.000%. Apple 34. Aí tu pega, por exemplo, uma Booking. Mesmo a Booking 34. Todo mundo conhece aqui a Booking, né? Olha a Booking. Gráfico semanal da Booking. 305%. Ou seja, existem muitas e muitas BDRs interessantíssimas e ações americanas interessantíssimas que valem muito a pena a gente pensar em ter em carteira. Quando a gente coloca aqui a listagem das BDRs, aqui está a lista pré-definida de todas as BDRs que são operadas aqui no Brasil. Então a gente vê que tem uma grande quantidade aqui, ó, Advanced Auto, Albemarle, essa aqui é da AMD, Applied Mate. E a gente pode, inclusive, olhando, muitas delas não estão nem em tendência de alta, algumas não estão em alta, é verdade, né? Mas de uma maneira geral, a gente tem aproximadamente 152 BDRs aqui no Brasil que poderiam ser operadas. Isso aqui é da Airbnb. Todo mundo conhece a Airbnb, provavelmente. A VGO, Broadcom. Então, quando a gente coloca isso daqui e começa a ver essas BDRs todas, vamos lá. Vamos lá uma por uma, rapidamente. A gente começa a ver que grande parte delas encontra-se em excelente tendência de alta. Isso aqui é a Adobe, ó. Airbnb. Airbnb está de lado. Amazon. ASML Hold. ATT. A Vigio. Comunicações, Estados Unidos.
American Express Card. Cartão de crédito americano. Beyond Technology. Banco Santander. Santander. Berkshire, essa empresa aqui acho que todo mundo conhece. É a empresa de investimentos do Warren Buffett. Vamos seguir olhando. Booking. BlackRock, a dona do mundo. Essa aqui é a dona do mundo. Bank of America. Coinbase. Banco da Colômbia, CrowdStrike, Caterpillar. Enfim. Coca-Cola. Vantagem número 1 de investir em BDRs. São empresas que têm um mercado mundial. Elas negociam e são compradas e vendidas no mundo inteiro. E ao mesmo tempo tem a resiliência e a diversificação de uma empresa que tem literalmente venda e compra de tudo no mundo inteiro. Então essa é a primeira vantagem, o fato de que realmente elas são mundiais, elas não são, digamos assim, restritas a uma pequena região geográfica do mundo. Segunda vantagem, elas produzem fluxo de caixa em dólar. Isso aqui é ExxonMobil. Terceira vantagem, distribuem dividendos, como já mencionado. Quarta vantagem, elas podem ser operadas em unidades. Então, quando você olha aqui, uma BDR de ExxonMobil está custando R$ 77,95. Se a gente pega a mesma da Apple, uma BDR de Apple está nesse momento em R$ 69,27. Ou seja, a gente consegue comprar pouquinho, não precisa ter R$ 6.900, não precisa ter R$ 7.000 para comprar um lote integral. Não, elas são negociadas de uma em uma. E sendo negociado de uma em uma, nos permite fazer acumulações menorzinhas. A gente pode fazer, inclusive, estratégias de resíduo, tá? Que eu utilizo bastante e que é algo que eu gosto muito de fazer, né? Então, utilizando um conceito de transformar o lucro do meu trade em ações de resíduo que vão ficar na minha carteira pro resto da minha vida. Algo que eu gosto muito, muito, muito de produzir, né? Então, essas são vantagens de trabalhar com as BDRs. Desvantagem. Infelizmente, as BDRs, por enquanto, ainda têm uma liquidez um pouco mais frágil. Não é uma liquidez daquelas fantásticas. Não é uma liquidez maravilhosa. Aqui é a BDR da Walmart. Walmart, que é uma empresa de varejo dos Estados Unidos. Então, realmente, a liquidez não é o bicho. A liquidez não é das mais poderosas. A gente tem que ter um cuidado em relação a isso. A forma como eu procuro cuidar isso é pegar aqui a própria BDR, aqui, ó, o próprio grade de cotações da BDR, e eu coloco aqui. Uma vez que eu tenha feito isto, essa aqui é de BDRs, essa aqui é de BDRs, eu olho aqui o número de negócios, ó. Para mim, BDRs líquidas são aquelas que de preferência têm mais de 3.000 negócios por dia. Essas são as claramente líquidas. Menos de 3.000 negócios por dia, eu digo que são BDRs que eu tenho que ter mais cautela na hora de comprar e vender. Por quê? Porque basicamente eu vou ter poucos negócios e eu talvez não consiga sair no preço que eu gostaria. Então eu vejo que a gente tem poucas delas com muita liquidez. E aí, quando a gente pensa em BDR, a gente não pode estar colocando ordem a mercado. Não podemos botar ordem a mercado, porque geralmente a ordem a mercado aqui a gente vai pagar muito mais caro do que a gente gostaria. E se a gente for botar para vender, a gente vai vender muito mais barato do que a gente gostaria. Então a gente vai ter que utilizar nesse tipo de mercado ordens a mercado, ordens limitadas a um preço específico. Então é um cuidado a mais que a gente tem que ter quando a gente fala de BDRs. Particularmente falando, como eu mencionei, tem muitas empresas aqui que eu gostaria de ser sócio de longo prazo. Netflix, por exemplo, é VGO. Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia, Roche 34, Coca 34, McDonald's 34, Lilly 34, JPMC, que é do JP Morgan,
Olha que lindo papel. Então sim, cara, a gente tem ações extremamente interessantes disponíveis para serem operadas dentro da B3. Ações unitárias, que dá para operar de uma em uma. É todo mundo que se abre quando a gente começa a olhar para isso. E aí tem um conceito bastante interessante que eu preciso mostrar aqui, porque as pessoas não falam muito sobre isso. Mas existe uma forma de trabalhar que o pessoal que trabalha com criptomoedas faz muito, que se chama de DCA. E o DCA, para mim, é uma estratégia extremamente inteligente para pessoas e para investidores. Então, se a gente coloca aqui um DCA, que é Dollar Cost Average, que seria um preço médio sendo construído, uma compra de $50, ou mesmo R$50 por semana, nos últimos 5 anos, em Apple 34, aqui no caso é a Apple, tu teria aportado em torno de R$13.100 e hoje estaria com R$22.456, uma valorização de 71% nesse período. No BTC teria sido esses valores que vocês estão vendo aqui, o cara teria entrado com 13.100, hoje estaria valendo 50.500, algo em torno de 275. Se ele tivesse feito, por exemplo, uma entrada por semana no último ano, com R$50 de Apple 34, ele teria aportado aproximadamente 2.650 e nesse último ano teria feito 16,81% de rentabilidade em cima de Apple. Se ele tivesse feito uma compra, 2 compras por semana, na verdade, perdão, tivesse feito 2 compras por mês, né? Então ele teria aportado em torno disso, 1.350, rentabilidade de 16,82%. Se ele tivesse feito, por exemplo, uma compra mensal, ele teria aportado R$650, estaria com R$750, 15% de rentabilidade, que é uma boa rentabilidade sim. Se ele tivesse feito uma por dia, R$50 por dia, então ele teria feito algo em torno de 16,55% no último ano. Obviamente que rentabilidade passada não é rentabilidade futura garantida, é óbvio. Mas a gente entende que o desempenho tem sido em média 14% a 15% ao ano, como a gente está olhando aqui, para a Apple e para outras ações americanas. E se a gente volta para o conceito de que são ações que produzem um fluxo de caixa em dólar, que tem uma rentabilidade gigantesca, a gente começa a pensar, cara, quem sabe eu começo a separar aqui um dinheirinho meu todas as semanas, R$50, e compro um pouquinho de Apple, compro um pouquinho de Google, compro um pouquinho de Microsoft e vou comprando. Não é trading, é investidor de longo prazo. Vou recebendo dividendos, compro mais. Não é trading, é investidor de longo prazo. Talvez faça sentido na carteira e na vida de vocês, especialmente se vocês tiverem filhos ou filhas e que vocês queiram entregar para elas daqui a 10, 15, 20 anos uma carteirinha bonita. É uma tática que eu utilizo na minha vida pessoal. E eu acho extremamente simples ser feito. Chega na sexta-feira de cada mês e vai lá e compra as BDRs em si. Eu faço um pouquinho diferente, eu compro um pouquinho todos os dias. Todos os dias fica um pouco mais caro, óbvio, porque tu vai ter a corretagem em si. Então, por isso que eu acho que é melhor juntar o dinheiro e comprar no final da semana. Isso facilita bastante a vida dos amigos. Espero que tenham gostado sobre esse vídeo de BDRs. Se ficou alguma dúvida, coloque na área de comentários para que a gente possa explorar um pouco mais esse assunto, esses tópicos. É claro que é importante vocês entenderem um pouquinho de fundamentos de empresas para entender o que é uma empresa boa, o que não é uma empresa boa, o que é uma empresa que vale a pena ser sócio, o que é uma empresa que não vale a pena ser sócio, né? Então, alguns são os conceitos um pouco mais profundos que eu não consigo abordar aqui num vídeo de apenas 19 minutos. Pessoal, que vocês tenham uma ótima semana, uma excelente final de quarta-feira e que vocês consigam, então, olhar isso aqui que eu estou apresentando, pensar a respeito e cogitar, cara, será que não faz sentido eu ir comprando um pouquinho dessas ações? E o legal é quando tu estabelece uma ideia de DCA, de Dollar Cost Average, quando o papel cai, tu fica feliz, porque tu vai poder comprar mais ações, gastando menos dinheiro, se tornando mais sócio daquela empresa que tu acha excelente. Então os recuos de uma ação que você está comprado se tornam interessantíssimos. Tu adora quando isso acontece, porque tu consegue comprar mais ações pagando menos. Então tem uma série de aspectos interessantes quando começa a cogitar a construção de um dollar cost average, ou de um preço médio de longo prazo de investimento em ações que você considere
muito sólidas. Pense sobre isso. Deixo com você essa ideia. E um grande abraço. Até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso ajuda, sem dúvida alguma, a que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E nos vemos também na Liberta. Abração, pessoal. Tchau, tchau.